o evento do Charles Kirk, em menor grau, ele marcou a pessoas do Brasil inteiro. Então eu lembro, quem tem a minha idade ou mais, vai lembrar onde estava no dia que o Ayrton Senna, por exemplo, morreu. Então como que você soube dessa notícia? A mesma coisa nos ataques do 11 de setembro, né? Então todo mundo sabe onde estava, se tem ali 40 anos, né? Naquele momento do fatídico 11 de setembro. E, em menor grau, eu imagino que todos vocês saibam ali o momento que vocês viram aquele vídeo, que é um vídeo da morte do Charles Kirk muito marcante, né? Então, de repente, você abre ali o X, no meu caso, no celular, e vê do nada ali um vídeo de um ativista conservador norte-americano sofrendo um tiro no pescoço e o sangue jorrando ali do tiro e ele vindo a óbito na frente de milhares de pessoas. Então, a internet, ela tem isso, que um evento que seria regional, ele tende, então, a se tornar um evento mundial a partir desse momento. E eu acho que muitas pessoas viram esse vídeo. Eu queria saber a reação de cada um de vocês. Ó, o Eduardo dizendo, ó, com certeza, eu estava na faculdade no 11 de setembro. Eu lembro que eu estava na academia no 11 de setembro e ali lá sempre tem televisões, né? E aí eu vi aquilo ali. Quando eu estava na morte do Ayrton Senna, eu lembro que eu estava na casa dos meus avós. Então todo mundo lembra desse tipo de episódio, né? A morte do Charles Kirk, ela escancara a crise no Ocidente. Porque o que nós esperávamos? Se nós estivéssemos numa civilização saudável, que houvesse uma comoção a nível mundial, no sentido de dar condolências à esposa e aos filhos e também no sentido de rezar pela alma daquele que veio a óbito. E aí o que a gente vê aqui e ali, em grande parte, a reação não foi nesse sentido, mas foi no sentido de comemorar a morte do Charles Kirk. Um pai de família que deixa duas crianças, uma de 3 anos e uma de 1 ano, e uma esposa, ou seja, um casamento que não tem tantos anos assim, e você vê pessoas comemorando. Então é por isso que está na thumb hoje, que nós vamos comentar esse caso, o caso do Eduardo Bueno, que é bem sintomático neste sentido, né? E aí, depois da morte, houve uma comoção a nível mundial, que tomou todas as redes sociais, né? Então aqui, ó, Rosa, eu estava lavando louça com a TV ligada. Luciana, eu estava preparando a janta aqui no 11 de setembro. Ronaldo, 11 de setembro eu estava na segunda série, mas ainda assim lembro da repercussão, que só passava isso na TV. E da mesma forma, só passa isso nas redes sociais. É o que a gente vê aqui, por exemplo, na BBC. Dias depois da morte, a esposa do Charles Kirk veio a público de uma forma muito corajosa e fez também uma declaração que pegou todas as redes sociais, né? Então tá aqui, ó, vocês não têm ideia do fogo que acenderam. Viúva de Charles Kirk faz primeira declaração após assassinato do ativista conservador. Então quem aqui assistiu essa declaração, que foi muito forte, né? Na sexta-feira, 2 dias após a morte, né? E que ela fala de uma forma muito bonita todo o sentimento que ela teve e todos os fatos relacionados à morte de Charles Kirk, né? Então ela vai dizer, por exemplo, aqui, em agradecimento a Trump: seu presidente, meu marido o amava e ele sabia que o Senhor também o amava. Ele amava. Sua amizade era incrível. O Senhor o apoiou muito, assim como ele a apoiou. Eu acho que aqui tá uma foto da esposa com Charles Kirk. E aí, o momento mais dramático que eu diria da fala, eu não sei se vocês viram esse momento, mas comentem se viram, que ela fala que a filha mais velha, né, de 3 anos, pergunta pra ela: mãe, cadê o papai? Então imaginem que cena dramática de uma criança de 3 anos que pergunta pelo seu pai e a mãe fica então ainda mais abalada, porque vai dizer o quê? Seu pai morreu, filha? Foi assassinada com um tiro no pescoço por uma criança de 3 anos, né? E aí o que a mãe responde? Ela vai falar: querida, o papai te ama muito. Não se preocupe, ele está viajando a trabalho com Jesus. Então, eu acredito que essa frase foi a mais chocante da fala dela. Então, isso mostra o quanto nós precisamos rezar pela esposa de Charles Kirk, que nós sabemos que é uma católica praticante, né? E que poderia ter sido um caminho ali para o Charles Kirk vir também para a verdadeira religião. Não à toa, há fotos e vídeos do Charles Kirk recentemente indo à missa. Então, é algo realmente muito triste. A Natália de Brito Andrade aqui, que triste, tenho 4 filhos pequenos, né? Então, imagino o drama que uma mãe de família passa por perder o seu esposo e ainda, basta a dor que ela já tem pela perda do marido, ainda ter que comunicar em algum momento isso para os filhos. Eu tenho certeza que é algo muito chocante, né? E alguém me disse, o Dani, né, aqui do audiovisual, ele falou isso, é algo muito impactante.
impressionante, né? De pessoas mais novas que não sabem o que foi o 11 de setembro. Então tá aqui o Johnny, 11 de setembro eu não tinha nem nascido. Lucas, eu nasci uma semana depois do 11 de setembro. Então isso é algo impressionante, porque na minha geração ela foi muito marcada, tanto pelo 11 de setembro, quanto pelo falecimento do Ayrton Senna. Todo mundo sabia onde estava, o que estava fazendo quando aconteceu, de tão marcante que foi, né? E aí agora quando a gente fala isso para as novas gerações dizem, ó, nós nem nascemos. Isso é algo interessante. E aí a gente quer se aprofundar, porque isso mostra o tamanho da crise na igreja hoje, na crise da sociedade. Porque várias pessoas, diante dessa calamidade, em vez delas terem misericórdia, terem compaixão com a dor alheia, elas vêm a público para comemorar. Então isso explodiu pelas redes sociais, e o caso mais famoso deles, eu não sei se vocês acompanharam nesses 5 dias, é do Eduardo Bueno. Quem aqui conhece o Eduardo Bueno, já leu algum livro dele ou assistiu algum vídeo antes da convenção, obviamente, comente aí. Mas vejam, eu vou passar aqui o vídeo, a falta de misericórdia do Eduardo Bueno com a dor alheia. É uma coisa completamente impressionante. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Mataram o Charlie Kirk. Quem tinha visto esse vídeo deplorável, comente aqui. Quem conhece o Eduardo Bueno, comente aqui. Então, você vê que a falta de empatia, ela é total. Então, a gente já começa a perceber qual deve ser o tratamento com essas pessoas de extrema esquerda. Porque aí houve toda uma reação a esse vídeo do Eduardo Bueno, e aí ele vai, duplica a aposta, triplica a aposta. Ou seja, mostra a baixaria num nível, uma falta de humanidade, que é uma coisa completamente impressionante.